As lendas antigas sempre alertaram a humanidade sobre os confins sombrios que nunca deveriam ser violados. Sob as ordens diretas do orgulhoso rei de Aien, um grupo de guerreiros de elite marchou em direção às Terras Proibidas. Cada um desses heróis carregava consigo uma regalia, uma das armas lendárias forjadas com magia divina pura. O líder do esquadrão levantou sua espada brilhante, sinalizando que o objetivo final estava logo adiante. Eles acreditavam firmemente que o poder de suas armas sagradas seria suficiente para subjugar qualquer criatura viva. No entanto, o solo sob seus pés começou a tremer com uma intensidade violenta e desumana. Das profundezas das sombras eternas do sul, a silhueta colossal de Clevates finalmente se ergueu. Olhos vermelhos como poços de sangue fervente fixaram-se diretamente nos invasores insignificantes. Sem hesitar, os magos dispararam uma enxurrada de feixes de luz destrutivos contra o monstro. O ataque mágico sequer arranhou as densas e impenetráveis esferas de pelagem sombria. Com um único rugido ensurdecedor, Clevates desencadeou uma onda de choque que rachou as montanhas ao redor. Uma enorme garra negra desceu dos céus, esmagando instantaneamente metade do esquadrão de heróis. O líder sobrevivente tentou desferir um golpe desesperado usando sua espada lendária diretamente no tornozelo da fera. A lâmina divina quebrou-se em pedaços inúteis ao fazer contato com o corpo do Senhor das Feras. Clevates olhou para baixo com profundo desprezo antes de obliterar o último guerreiro com um piscar de olhos. Tomado por uma fúria fria devido à invasão insolente, o monstro decidiu que a humanidade deveria pagar o preço final. Ele começou sua marcha devastadora em direção à capital do reino humano de Aien. Dentro das muralhas da grande capital, os sinos de alerta começaram a tocar desesperadamente. Os guardas reais posicionaram centenas de canhões mágicos no topo das imensas fortificações de pedra. A imensa sombra de Clevates cobriu toda a cidade, bloqueando a luz da lua cheia. Com um único impacto de seu corpo massivo, os portões indestrutíveis da capital foram reduzidos a pó. O monstro avançou pelas ruas largas, destruindo edifícios majestosos com movimentos casuais de sua cauda. O exército de Aien disparou todas as suas munições mágicas, em um esforço inútil para conter o avanço. Clevates continuou avançando sem sofrer um único arranhão, focado inteiramente no palácio central. No interior da sala do trono, o rei de Aien tremia violentamente enquanto segurava seu cetro de ouro. O teto de mármore da imensa sala do trono foi arrancado violentamente, revelando o céu noturno em chamas. A gigantesca cabeça de Clevates surgiu pela abertura, encarando o monarca indefeso com seus olhos colossais. O rei tentou proclamar sua autoridade divina, gritando palavras de negação contra o soberano das feras. Sem proferir uma única palavra, uma garra afiada desceu e decepou a cabeça do orgulhoso monarca em um piscar de olhos. A coroa real de ouro rolou pelo chão de mármore ensanguentado, parando em meio aos escombros. Decidido a apagar completamente a linhagem humana daquele reino, Clevates começou a incinerar o restante do palácio. As grandes torres desmoronaram uma a uma, transformando a outrora orgulhosa capital em um cemitério de cinzas. O silêncio absoluto finalmente se instalou sobre os escombros fumegantes do Palácio Real. De repente, um som frágil e agudo quebrou a calmaria fúnebre do ambiente destruído. Era o choro genuíno e persistente de um bebê recém-nascido ecoando debaixo das pedras colossais. Movido por uma curiosidade incomum, Clevates usou a ponta de sua garra para afastar os blocos de pedra com extrema cautela. Escondida em uma pequena câmara secreta que resistiu ao impacto, estava uma criança envolta em mantas reais. O pequeno bebê tinha uma aura dourada e brilhante protetora, revelando ser o último sobrevivente da linhagem real. O Senhor das Feras aproximou seu olho colossal do pequeno berço improvisado, encarando a frágil criatura humana. Em vez de esmagar o último herdeiro de Aien, um plano sombrio e inesperado começou a se formar na mente eterna do monstro. O choro estridente da criança ecoava como um trovão incomodo entre os pilares destruídos do outrora imponente Palácio Real de Aien. Clevates observava o pequeno ser humano com seus imensos olhos escarlates, sentindo uma mistura inédita de repulsa e curiosidade mórbida. As feras das sombras costumavam devorar a realeza, mas aquele bebê indefeso representava a chave perfeita para uma vingança muito mais refinada. No entanto, o choro incessante logo mudou de tom, revelando a fraqueza biológica daquela criatura que clamava desesperadamente por alimento. O grande senhor das feras compreendeu imediatamente que um monstro colossal não possuía os meios biológicos para amamentar ou nutrir um recém-nascido. Ele moveu seu corpo gigantesco em direção aos cadáveres dos guerreiros humanos que haviam ousado invadir suas terras sagradas horas antes.
Entre as armaduras despedaçadas e o sangue seco, o monstro localizou o corpo inerte da única mulher que demonstrara verdadeira força no campo de batalha. Alicia, a lendária paladina de Aien, repousava sem vida com sua espada quebrada ainda presa rigidamente entre os dedos frios. Clevates estendeu uma de suas garras afiadas sobre o peito estraçalhado da guerreira, concentrando uma imensa quantidade de energia mágica em sua própria pele. Uma única gota de sangue negro e denso, fervilhando com o poder puro do Lorde Demonio, pingou diretamente sobre os lábios pálidos da heroína morta. Instantaneamente, veias negras começaram a se espalhar como teias de aranha pelo pescoço e pelas bochechas da paladina, brilhando com um tom violeta sinistro. Alicia arqueou as costas abruptamente, inspirando o ar gélido da noite com um som sufocado enquanto seus olhos outrora brilhantes assumiam uma coloração opaca. Ela olhou para as próprias mãos trêmulas, percebendo que seu coração não batia mais e que uma fome artificial agora consumia sua alma corrompida. A voz ressonante de Clevates ecoou diretamente na mente da guerreira ressurgida, ordenando que ela aceitasse seu novo destino como serva eterna da escuridão. Sem escolha e vinculada pelo sangue mágico que agora corria em suas veias mortas, Alicia levantou-se lentamente, curvando a cabeça diante de seu pior inimigo. Com a primeira parte de seu plano executada, o colossal Senhor das Feras começou a concentrar sua própria essência para realizar uma transformação drástica. Seu imenso corpo de sombras e chifres começou a encolher rapidamente, quebrando ossos mágicos e moldando a carne escura em uma estrutura frágil. Quando a fumaça negra finalmente se dissipou, um jovem pálido e de cabelos escuros surgiu de pé, vestindo manto simples e exibindo apenas 2 pequenos chifres negros na testa. A partir daquele momento, para transitar livremente entre as terras dos homens, o temível monstro adotaria a identidade civil de Kren. Kren caminhou com passos silenciosos até os escombros, pegando o bebê real nos braços com uma leveza surpreendente para quem outrora destruíra montanhas. Ele estendeu a criança para Alicia, ordenando que a morta-viva a protegesse com sua própria vida enquanto buscavam uma solução definitiva para a fome do herdeiro. Alicia segurou o pequeno pacote com rigidez, sentindo o calor da pele humana contrastar dolorosamente com a frieza cadavérica de seus próprios braços. O grupo improvisado deixou a capital destruída ao amanhecer, avançando pelas estradas desertas da fronteira onde o perigo espreitava em cada sombra. A criança chorava cada vez mais fraca, indicando que o tempo para encontrar leite e cuidados adequados estava se esgotando rapidamente. De repente, o som metálico de bestas sendo engatilhadas ecoou das árvores secas que cercavam a estrada poeirenta. Um bando de guerreiros maltrapilhos, ostentando o sinistro emblema de um corvo negro em suas armaduras de couro, cercou os viajantes com sorrisos cruéis. Aqueles homens pertenciam aos Crows, uma infame guilda de bandidos e mercenários conhecida por saquear sobreviventes e traficar escravos na região. Alice instintivamente levou a mão ao punho de sua espada, pronta para despedaçar os criminosos com sua recém-adquirida força sobre-humana. Kren ergueu o braço esquerdo suavemente, interceptando o movimento da paladina e ordenando silêncio com um olhar frio e calculista. O antigo demonio percebeu que aqueles criminosos humanos poderiam ser úteis para encontrar o que ele tanto necessitava sem levantar suspeitas desnecessárias. Fingindo fraqueza, Kren levantou as 2 mãos em sinal de rendição, instruindo Alice a fazer o mesmo para enganar os gananciosos perseguidores. O líder dos bandidos soltou uma gargalhada ruidosa, saboreando o que acreditava ser uma captura extremamente fácil e lucrativa. Os Crows avançaram brutalmente, amarrando os pulsos de Kren e Alicia com cordas grossas embebidas em uma substância que neutralizava magia comum. Sob a mira constante de lanças e flechas, os prisioneiros voluntários foram forçados a caminhar em direção ao covil oculto da guilda. A base dos Crows revelou-se uma imensa fortaleza improvisada dentro de uma antiga mina abandonada, cercada por paliçadas de madeira farpada. Ao cruzarem os portões fortificados, Kren avistou dezenas de prisioneiros humanos trancados em jaulas de ferro, chorando em condições deploráveis. Os guardas empurraram Kren e Alicia para o centro de um grande salão de pedra, onde o impiedoso líder supremo da guilda aguardava sentado em um trono de ossos. O bebê escondido sob o manto de Alicia começou a chorar novamente, atraindo a atenção imediata e maliciosa dos captores ao redor. O chefe dos Crows levantou-se lentamente, caminhando em direção a eles com um olhar cobiçoso fixado no valioso tecido real que envolvia a criança. Kren manteve a cabeça baixa enquanto um sorriso sombrio cruzava seus lábios pálidos, sabendo que os humanos haviam acabado de trancar o próprio predador dentro de sua jaula. O sorriso de Kren permaneceu gélido enquanto as pesadas portas de ferro da masmorra dos Crows se fechavam com um estrondo. Ele olhou através das grades e viu os bandidos rindo e bebendo, completamente ignorantes sobre a entidade que haviam aprisionado.
Em um canto escuro da cela ao lado, ele avistou uma mulher trêmula abraçada aos próprios joelhos. Aquela era Nu, uma escrava que os bandidos usavam para seus prazeres cruéis e tarefas degradantes. Crane sentiu o cheiro de leite materno vindo dela e percebeu que o destino havia lhe entregue a peça que faltava. Sem esforço algum, Crane estilhaçou as correntes de sua cela como se fossem feitas de vidro podre. Ele caminhou até Nu e estendeu sua mão pálida, oferecendo um pacto que ela não poderia recusar. Ele ordenou que ela se tornasse a ama de leite da criança real, prometendo proteção absoluta em troca de sua lealdade. Nu aceitou o fardo, vendo naquele estranho de olhos vermelhos a sua única chance de escapar do inferno. Enquanto isso, do lado de fora da base, Alice aguardava as ordens telepáticas de seu mestre. Crane enviou uma mensagem mental, ordenando que ela recuperasse a espada das profundezas no lago amaldiçoado. Sem questionar, a heroína morta-viva mergulhou nas águas gélidas que nenhum humano ousaria tocar. No fundo do lago, uma besta colossal de tentáculos e escamas despertou de seu sono milenar. Alicia desembainhou sua lâmina quebrada e avançou contra o monstro com uma velocidade sobre-humana. A besta golpeou violentamente, mas a morta-viva não sentia dor e continuava seu ataque implacável. Com um golpe preciso, ela atravessou o crânio da criatura e alcançou a lendária espada cravada em um altar submerso. De volta à superfície, a base dos Crows estava mergulhada em caos absoluto. Broco, o líder dos bandidos, tentou usar o bebê Luna como escudo humano ao ver Crane se aproximar. Crane nem sequer hesitou, seus olhos brilhando com uma intenção assassina que congelou o ar na sala. "Você se atreve a tocar no que me pertence?" sussurrou ele com uma voz que ressoava como o trovão. Antes que Broco pudesse reagir, sua mão simplesmente se desintegrou em uma névoa de sangue negro. Crane pegou a pequena Luna no ar, antes que ela pudesse tocar o chão imundo. Os bandidos restantes recuaram, vendo seu líder ser consumido por sombras devoradoras. Nu apareceu na porta, seus olhos arregalados, mas seu coração batendo com um novo propósito. Crane entregou a criança para a ama de leite, selando o destino de ambas sob sua proteção. Alicia retornou do lago, encharcada e carregando a espada que brilhava com uma luz purificadora. Ela se ajoelhou diante de seu mestre, oferecendo a arma como um símbolo de sua servidão eterna. O grupo agora estava completo: o rei demoníaco, a heroína caída, a ama de leite e a semente da futura humanidade. Crane olhou para o horizonte, onde o sol começava a nascer sobre as ruínas do antigo reino. Ele sabia que a jornada para moldar a criança em uma governante seria longa e manchada de sangue. Eles deixaram a base dos Crows em chamas, apagando qualquer vestígio de sua passagem por aquele lugar. Nu aninhou a pequena Luna contra seu peito, sentindo o calor da vida que ela agora deveria nutrir. Alicia caminhava na retaguarda, seus olhos azuis vigiando cada sombra em busca de ameaças. Crane parou por um momento, observando uma pequena flor que crescia entre as pedras do caminho. Ele a esmagou sob sua bota, lembrando-se de que a fraqueza não teria lugar no novo mundo que ele criaria. Os deuses podiam ter abandonado os humanos, mas o rei demoníaco estava apenas começando sua obra-prima. A herdeira de Ayin não seria uma vítima, mas a espada que cortaria o orgulho de sua própria espécie. Com seus aliados reunidos e os inimigos imediatos eliminados, a base para o novo império estava lançada. Crane sentiu a conexão mágica com Alicia e Nu se fortalecer, transformando-as em extensões de sua própria vontade. O rei das feras do sul não buscava mais apenas a destruição, mas a criação de algo que nem homens nem deuses poderiam ignorar. Assim, a lenda de Clevates e a criança de propósito começou a ser escrita com as cinzas do passado e o sangue do futuro. Sob o céu infinito, os 4 viajantes desapareceram na distância, prontos para enfrentar o que quer que o destino reservasse.